Se você está triste, certamente você não é palmeirense, isso eu te garanto. O palmeirense foi dormir ontem com um sorriso de orelha a orelha, tá? Um negócio maravilhoso, 4-0 fora de casa, classificação para a semi muito bem encaminhada. E eu gosto de sempre trazer para vocês aqui outros pontos de vista, né? Mesmo que, às vezes que sejam de comentaristas que eu discordo, tá? E aqui nós temos o Seleção Sport TV, você tem o Rizek, tem o Losetti aí, que são os dois caras que eu conheço mais. E tem uma visão muito interessante do Losetti a respeito desse time do Palmeiras, né? Esse Palmeiras que inclusive hoje é o bicho-papão da Libertadores. Tem o jogo de volta ainda, né, gente? Mas tá muito bem encaminhada essa classificação. Só literalmente uma tragédia pra tirar isso do Palmeiras. O Palmeiras precisa literalmente abrir mão do jogo pra conseguir perder esse jogo no Allianz Parque. E ainda que perca, né? Pelo amor de Deus, né? Então é uma coisa muito difícil de acontecer. Vamos ouvir aqui a opinião deles, tá? O que eu peço pra você, cara? A única coisa que eu te peço, like no vídeo, tá? Deixa o like, por favor, é muito importante pra gente, mas muito mesmo. Te dá 2 segundinhos aí pra você deixar o like aí, por favor, vai. Deixou o like aí? Então vambora aqui ouvir a opinião desses caras do Seleção Sport TV a respeito da partidaça que o Palmeiras fez ontem. Cooperíssimo, né? Cooperíssimo. Vamos lá. Vindo à seleção. Tudo bem, Rizek, Losetti, Dodô? Olha, Rizek, eu acho que muita gente, eu ouvi até ontem, minimizando um pouco essa vitória do Palmeiras em função do adversário. Ah, mas é o Pereira, o famoso Pereirão, né? Pereirão, qualquer um ganha, não sei o quê. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quem chega nessa fase de Libertadores, e olha, com uma eliminação importante, o Pereira chegou eliminando... Deu Vale, né? Um time muito qualificado. É uma vitória que tem que ser respeitada. É difícil você focar num jogo depois que você marca 1-0 fora de casa. Tem uma tendência natural, assim, bom, já fizemos a nossa parte aqui, coisa e tal. O Palmeiras seguiu 2-3, em 33 minutos tinha resolvido o jogo e o confronto. Isso não é pouca coisa. Essa foi a maior goleada do Palmeiras em Libertadores nessa fase de eliminatória, na primeira fase não conta. Então, assim, não é pouca coisa. Eu acho que a gente tem que muito grande. aplaudir e relativizar, claro. Pereira era a equipe mais fraca das 8, né? Mas hoje estava lá, era uma das 8. Olha só. Cara, isso foi uma das coisas que eu comentei aqui, né, antes do jogo contra o Deportivo Pereira. Palmeiras é favorito, era, né? Ainda continua sendo favorito. Mas tinha que fazer isso valer, porque se você não entra em campo e coloca essa autoridade a jogo, você não coloca essa autoridade à prova, e uma coisa também que eles esqueceram de fazer, né? Pediram tanto pro Palmeiras respeitar o Deportivo Pereira, que eu acho que eles perderam a noção contra quem eles estavam jogando contra, né? Porque falou-se muito disso também, principalmente na mídia, né? Palmeiras é favorito, mas o Deportivo Pereira pode surpreender, ganhou do Boca, tal. Eu tava com esse discurso de cuidado aí também, eu tava com cuidado com o Deportivo Pereira. Mas ao mesmo tempo, falei aqui que o Palmeiras era favorito. E cara, foi um amasso. E os caras esqueceram, acho que eles literalmente esqueceram contra quem eles estavam jogando. Então, isso não tem nem questionamento, né? Olha a força desse Palmeiras fora de casa. Ou seja, o time que ganhou de 4-0 fora de casa na Libertadores passada foi o Flamengo. O Flamengo ganhou do Vélez Sarsfield na Argentina, ganhou de 4-0 na semifinal, né? Na semifinal. E ali o time dos caras estava com muita cara de campeão. Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada. Para bom entendedor aí, meia palavra basta. Meia frase basta. O fato de o Deportivo Pereira não estar à altura do Palmeiras e ser uma equipe que a gente pode dizer uma equipe fraca, joga mais luz sobre o que outros clubes não fizeram na Libertadores do que para o próprio Palmeiras. Então, assim, o Deportivo Pereira passou pelo Del Valle. O que o Del Valle fez nesse ano? Deixou para trás o Corinthians na fase de grupos e ganhou a Recopa contra o Flamengo. Então, assim, o fato de o Deportivo Pereira ser uma equipe bem inferior às brasileiras, ela não diz respeito ao Palmeiras. Ela diz respeito a quem enfrentou também equipes fracas nesse ano e não conseguiu fazer nem próximo do que fez o Palmeiras. Posso falar do Flamengo contra o Olímpia, por exemplo. Aliás, saberemos hoje, Perfeito. Fluminense e Olímpia, o tamanho do estrago para o Flamengo. Se o Olímpia era de fato a equipe frágil que a gente acredita ser, ou se ele tem condição de aprontar para cima do Fluminense. Aqui no caso de Flamengo e Olímpia, foi mais pane do Flamengo do que tudo, né? Porque se quem assistiu o primeiro jogo lá no Maracanã, porra, foi um domínio absurdo do Flamengo. Aquele 1-0
que o Flamengo teve lá contra o Olímpia, o Arce saiu comemorando. Dava pra ver na cara do Arce. O Arce, que inclusive é da escola Felipão, né, de retrancas em Libertadores, é igualzinho o estilo de jogar, a mesma construção do time. O Arce saiu comemorando. Mesma coisa hoje. Se o Olímpia perder pro Fluminense de 1-0, os caras vão embora rindo. Mais na linha de que era uma equipe frágil e que o Flamengo não conseguiu fazer o que fez no ano passado, por exemplo. Visitou o Vélez na Argentina e aplicou um 4-0. Quando você não está organizado, por melhor jogador que você tenha, você não consegue fazer o que o Palmeiras fez ontem. E como o Dodô está concordando comigo aqui, e o Rosete está com cara de bravo, eu vou passar a palavra para o Dodô primeiro. Tudo bem, Dodô? É a segunda inverdade que o senhor diz a meu respeito em 5 minutos de programa. Tudo bem, Dodô? Bem-vindo à seleção. Boa tarde, amigos. Cara, eu concordo contigo porque um time organizado faz a diferença, você não precisa ter os melhores jogadores. E a questão do Palmeiras ontem foi e confirmou que é o melhor time, jogou bem independente da formação, que eu acho que a questão tática do Mike ou do Arthur não ia influenciar muito no resultado da partida, no desempenho do time. Então acho que a diferença do Palmeiras é concretizar o que se espera dele, que as outras equipes, como você acabou de citar aqui, não fizeram. É isso. Losete, defenda-se, chegou o momento. Bem-vindo à seleção. Muito obrigado, é sempre bom estar contigo, apesar dessas inverdades com o Serginho e com o Dodô. Ontem eu disse aqui que o Palmeiras tinha muita chance de fazer nos 2 jogos contra o Pereira mais gols do que o Pereira tinha sofrido até então em toda a Libertadores. 6 gols tinha sofrido o time, 4 já foram, faltam 2, estou convicto de que isso vai acontecer. Você tá vendo como essa vitória é grande, né? Você tá vendo como essa vitória é grande? Os caras eliminaram o Del Valle, ganharam do Boca, tinham tomado 6 gols na Libertadores, só ontem tomou 4, né? Tudo bem, como eu disse pra vocês, Palmeiras favorito, mas olha o gabarito, olha o selo que o Palmeiras tem. Eu não vou falar que eu não quero zicar, mas olha o selo que essa vitória tem. Olha a qualificação que essa vitória dá pro Palmeiras. Vocês repararam como isso é muito mais do que falar, pegou um time fraco. Não é só pegar o time fraco, cara. Se você não gabaritar, se você não confirmar o favoritismo, de nada serve. No Allianz Parque. Quando você mede a questão do que os outros times fizeram em situações semelhantes, podemos falar até de um possível adversário do Palmeiras na semifinal. O Boca perdeu para o Deportivo Pereira na primeira fase por 1-0 jogando na Colômbia, jogando na cidade de Pereira. Mas o que mais me impressiona e chama atenção é os 11 titulares do Palmeiras ontem eram jogadores do Palmeiras no ano passado. Foram campeões brasileiros, ganharam outros títulos, disputaram outras finais. E no futebol a gente fala muito, e sempre falamos, né, sobre a questão de como é difícil manter o apetite de um time que ganha muito, que às vezes precisa renovar o elenco, oxigenar o elenco, essas coisas todas que a gente sempre ouviu. Como é difícil manter o nível de concentração desse time ou desse tipo de elenco em jogos decisivos. Não é difícil no Palmeiras, ou quer dizer, deve ser difícil, mas ele faz com tanta capacidade que parece fácil. Esse trabalho que é um trabalho de dia a dia e que passa por gestão da diretoria, passa por gestão da comissão técnica, passa por preservar o apetite desses atletas, a gente vê isso em todos os jogos decisivos. Seja 0-0, como foi contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque, numa atuação, para mim, um pouco frustrante do Palmeiras, pela diferença que existe entre Palmeiras e Galo, seja num 4-0, numa atuação exuberante como a de ontem. Aqui eu só vou discordar dele num ponto, né? O Galo também é um dos times mais fortes aí do Sul-América, né? Do nosso continente. Então, cara, não dá pra você dizer que a atuação ali foi frustrante. Tem caras bons do outro lado também. E ele disse aí que o Palmeiras, obviamente, tem uma base muito bem formada. E vou além ainda. Palmeiras perdeu Danilo. Palmeiras perdeu o Gustavo Scarpa. 2 caras ali que, quando anunciaram que eles iam sair, o torcedor entrou em pânico, né? O torcedor falou, putz, e agora? Perdemos 2 caras importantes, fundamentais em campanhas de título. O que a gente vai fazer agora? E não veio ninguém. Quando o Abel diz na entrevista que ele não faz milagre, ele de fato faz, né? O problema é que a diretoria do Palmeiras se acostumar com esse milagre do Abel. Então por isso que a gente defende tanto que um banco de reservas ali também não faz mal pra ninguém, né? Porque a base, o Abel consegue sustentar muito bem essa transição de base-banco, base-banco, base. Mas é sempre no fio do bigode ali. Né? Ele tem uma base muito bem fundamentada. Ele mesmo falou ontem, cara, se sair Zé Rafael, se sair Gustavo Gomes, se sair Veiga, aí eu também vou embora. Né? Ele disse isso com todas as letras. Então aí tá claro.
né? Porque o homem tem uma base muito bem fundamentada e ele conseguiu fazer um malabarismo muito bom ali quando saiu Danilo e Scarpa. Falta o apetite, nunca falta a concentração. Pode faltar uma coisinha ou outra em alguns momentos, né? Mas esse instinto meio de tubarão, que quando vê ali uma gotinha de sangue transforma aquilo num mar de sangue, isso o Palmeiras não perde. E a escolha tática acho que é um elemento interessante do jogo, mas não é o que faz a diferença no resultado final. Gostei do instinto de tubarão, cara, pro Palmeiras. É isso. Gostei. Fúria, né? Eu acho que a escolha tática tem uma função psicológica também, né? Porque no momento que você vai montar o teu time e você tira o teu ponto... E esse instinto de tubarão, ele faz total sentido, porque se você parar pra pensar ontem, o Palmeiras fez 3 gols em 15 minutos. Em 15 minutos. 20 minutos do primeiro tempo, tava 0-0. Aos 35 do primeiro, já tava 3. Foi um atrás do outro. Literalmente, o Palmeiras encontrou uma brechinha ali, ó. Sentiu o cheiro de medo do Deportivo Pereira, tacou logo 3. E o Rony participando de todos os gols. Que negócio incrível que a gente viu ontem, cara. E o nível de concentração, né? Se você puxar no segundo tempo ainda, o Palmeiras estava marcando pressão alta. O Palmeiras estava marcando pressão alta com 4-0 no placar. É bizarro. Esquerda que joga pela direita, né, com o pé trocado, para colocar um lateral que é para segurar o ala esquerdo adversário. Eu acho que de alguma forma você avisa o time todo, olha... Eu estudei o adversário, nós vamos fazer um jogo especial contra esses caras. Depois o Abel na entrevista até fala isso, né? Que ele usou o jogo contra o Cuiabá para testar algumas situações de jogo ali. Ele nunca explica qual, né? E aí quando alguém pergunta para o Abel, ele às vezes responde de uma forma um pouquinho, digamos assim, desnecessária, né? Que foi o que aconteceu ontem, inclusive. Mas o fato é que eles estudaram, fizeram uma mexida. E eu acho que ele, ao botar o Mike no lugar do Arthur, ele avisa para todo mundo, olha, esses caras aqui têm que ser respeitados, a gente tem que jogar sério, nós não vamos deixar o ala avançar, ao mesmo tempo o Mike vai abrir, o Marcos Rocha vai pelo meio, enfim, tem um foco num jogo, entre aspas, menor, né? Porque não é o adversário do tamanho do Palmeiras. Eu acho que isso aí também tem um lado psicológico. Já que o Dodô, você, o Losetti citaram a mudança na escalação ontem, vamos começar por ela antes mesmo do jogo e mostrar o campinho inicial do Palmeiras. Confesso que dos 4 aqui eu destoo. Eu não vi nada demais. Primeiro porque o Palmeiras já fez isso várias vezes. Não foi a primeira vez que ele coloca o Mike. Não, mas fazia tempo que não fazia isso, sim, viu? Mas já fez nesse ano, fez algumas vezes isso. Teoricamente, você vai jogar contra um adversário que é mais fraco, pô, você vai pegar o teu cara mais habilidoso, o Arthur. Tem uma surpresa. Eu não tenho o que discutir com vocês. O que eu gostaria de propor é se essa escalação não tem uma outra mensagem aí embutida do Mike, como além das questões táticas que vocês citaram, eu diria o seguinte, a minha impressão, porque o Abel não fala isso literalmente. A minha impressão é que o Arthur não faz parte, nesse momento, da espinha dorsal essencial do Palmeiras para o Abel. Essa espinha dorsal essencial, ela tem o Gustavo Gomes na defesa, ela tem o Zé Rafael no meio campo, o Veiga, o Dudu e o Rony. O Arthur não é, nesse momento, um jogador imprescindível. O desempenho dele não faz do Arthur um jogador do nível do Dudu, do Veiga, do Rony, do Zé Rafael, de ser um jogador imprescindível. Pelo contrário, ele teve uma queda, inclusive, de rendimento. Eu vi a alteração de ontem também nessa linha, como um recado de que o Arthur não está no patamar desses outros da espinha dorsal do Palmeiras. O Dudu, por exemplo, tudo bem, ele tem uma questão de panturrilha ali, né? Tem uma lesão crônica que ele está tentando jogar... Mas ele é um jogador imprescindível. Mas ele sai com uma facilidade enorme. Mas ele foi trabalhado para voltar contra o Galo e voltou, como titular. O caso do Dudu aí, eles vão usar em jogos estratégicos, né? Vocês já perceberam aí. O Dudu jogou muita bola ontem, viu? O Dudu não fez gol, né? Não foi aquele cara que puxou a responsabilidade ali para fazer o gol, mas o Dudu jogou bem. Vamos ser sinceros aqui, Dudu quebrou linha, Dudu armou, Dudu buscou jogo. E assim... Também concordo com eles aqui. O Abel, ele confia muito mais no Mike, pelo menos taticamente, para fazer aquela dobradinha com o Rocha ali, né? Porque vocês repararam naquele gol do Rocha, quando o Rocha sobe, o Mike desce. Ou melhor, né? Ele volta.
Então, ele sabe, ele entende muito mais essa dobradinha tática. Por o Mike ser um cara da posição, né? O Mike sabe jogar ali também defensivamente. E o Abel já usou o Mike na reta final do Brasileirão no ano passado, usou na semifinal em Montevidéu. Então, assim, acho que no nível de confiança, às vezes, para pedir um estilo mais diferente, que não seja só atacar, às vezes seja recompor, precisa recompor uma linha, precisa dar um suporte ali no meio campo, que inclusive o Abel já usou até o Arthur ali por dentro, também não deu certo. Ele confia mais no Mike. E justamente também pelo Arthur não vir no momento bom. Mas eu concordo aqui, né, que o que eu queria enfatizar com vocês era a opinião do Losetti. Que, cara, o Palmeiras é literalmente um tubarão. O Palmeiras identificou o medo ali no Deportivo Pereira e em 15 minutos acabou com o Deportivo Pereira. Eliminou o Deportivo Pereira em 15 minutos, liquidou os colombianos. Então é aquela, né? Pediram respeito ao Deportivo Pereira? Ok, vocês só esqueceram contra quem vocês estavam jogando, né? Um dos times mais tradicionais aí, o brasileiro mais tradicional na Copa Conmebol Libertadores. O que você acha aí, rapaziada? O que vocês acham desses comentários aí do Rizek, do Losetti? Os meus comentários aí também. Curtiu ontem? Se você não curtiu a partida de ontem, você tá maluco, né? Peço pra você deixar o like, é muito importante, por favor, muito importante mesmo você deixar o like aí. Deixa o like no vídeo, por favor, pra esse vídeo chegar em mais gente. Se você concorda com a nossa opinião aqui também, gosta dos nossos vídeos, né? Gosta do nosso canal, deixa o like aí também, é muito importante, tá? Agradeço demais, eu quero a tua opinião nos comentários também, por favor. Deixa a tua opinião nos comentários, tô curioso pra ler aqui e vamos debater juntos. E pô, quem sabe, tá ficando bom essa Libertadores, hein? Tá ficando massa. Tamo junto aí, se inscreve no canal, dá like no vídeo. Abração.